Oi, doutora. Bom Oi, dia. professor. Bom dia, Bom Bárbara. dia. Bom dia, bom dia. Então, já é 9 horas, já podemos começar a nossa live sobre trabalho infantil, porque deve ser combatido. Bom, e hoje é o dia 12 de junho, é o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil. Foi uma data instituída, criada em 2002, na Conferência Internacional do Trabalho, em razão da apresentação do primeiro relatório global sobre trabalho infantil. E no Brasil, com a Lei 11.542, de 2007, foi estabelecido o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. E o que é o trabalho infantil? O trabalho infantil é aquele em que a criança e o adolescente exerce sem ter as condições físicas, psicológicas e morais adequadas, que priva a criança e o adolescente de ter uma educação, que leva à evasão escolar, em que há um excesso de carga horária, enfim, que inviabiliza a criança e o adolescente de terem uma infância, uma adolescência normal, uma infância e uma adolescência plena, para promoverem o sustento da família e o próprio sustento. A Declaração Universal de Direitos Humanos, no seu artigo 25, trata da necessidade de assistência especial da maternidade e da infância, e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, no seu artigo 10, trata também da necessidade de os estados protegerem crianças e adolescentes da exploração social, da exploração econômica e estabelecerem uma idade mínima a partir da qual crianças e adolescentes podem ser admitidos no emprego, no trabalho. A Organização Internacional do Trabalho tem 2 convenções muito importantes, além de outras sobre infância, mas as convenções muito importantes são a 138 e a 182, que tratam da idade mínima e das piores formas de trabalho infantil. E a Convenção 138 tem 173 ratificações, o que é muito considerando o universo de 187 estados que integram a Organização Internacional do Trabalho. E a Convenção 182 tem uma aceitação ainda maior. 186 estados ratificaram essa convenção. É uma aceitação quase universal dentro da Organização Internacional do Trabalho. Então, doutora Luciane, eu gostaria de saber qual a importância dessas convenções, o que elas tratam, enfim, qual é a classificação delas. Bem, então, assim, bom dia a todos, né? Agradeço aqui a nossa audiência e te agradeço muito, Bárbara, por ter me convidado, porque esse assunto é muito interessante e eu acho que a gente tem que pontuar ele, primeiro, antes das 2 convenções importantes, que é a 138 e a 182, no âmbito da OIT, a gente tem que lembrar essa convenção aqui, a Convenção dos Direitos da Criança, sobre os direitos da criança, que faz 30 anos. Essa convenção, portanto, de 89, ela pontua, ela traz o sujeito criança para o centro da discussão sobre a proteção integral. Então, ela tirou a criança, digamos assim, do aspecto da menoridade, como a gente diz, que era um aspecto de punir o menor infrator, enfim, isso no âmbito penal. E no âmbito do trabalho, havia, assim, pequenas... Embora a primeira lei de proteção do trabalhador no mundo fosse para reduzir a jornada de mulheres e de menores, depois a legislação se preocupou com os trabalhadores maiores e parece que esqueceu a infância. Então, a Convenção dos Direitos da Criança traz de novo esse ser vulnerável, que é a criança e o adolescente, lembrando aqui que o conceito que a gente tem que usar de criança são aquelas pessoas até 18 anos, conforme diz a ONU, tá? Então, até 18 anos, o termo que se utiliza para esse ser criança. Então, nós temos criança até 18 anos e, com a Convenção dos Direitos da Criança, se discutiu justamente essa colocação da pessoa em desenvolvimento no centro.
que ela aponta? Para uma proteção integral. E isso liga muito com a nossa ideia trabalhista. Então, a disciplina Direitos da Criança, que digamos há 30 anos com a Convenção, ela liga muito com a ideia da nossa disciplina, que é Direito do Trabalho. Então, o trabalho infantil, ele estaria nesse hiato entre a disciplina Direito das Crianças e a disciplina Direito do Trabalho, digamos assim, no ingresso paulatino desse jovem que se prepara para ingressar no mercado de trabalho. Então, a gente tem essa conjugação. E aí eu diria até que a gente tem uma dupla proteção, a proteção trabalhista desse jovem que vai ingressar no mercado de trabalho e a proteção da própria legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, por exemplo. Então, a gente tem a conjugação dessas duas vertentes no âmbito interno, e quando a gente fala de trabalho infantil, eu tenho que olhar os princípios dessas duas linhas, dessas duas disciplinas, tá? As convenções que tu disseste, que são as mais importantes no âmbito da OIT, a 138, Bárbara, reuniu 10 outras convenções que foram sendo feitas ao longo do tempo. A Convenção 138 é dos anos 70, e ela reuniu, porque, por exemplo, tinha assim, proteção da criança que trabalha na agricultura, que trabalha no comércio, que trabalha, então, nos vários setores. Eu tinha proteção do trabalho infantil, digamos, não era uma proteção no sentido de erradicar, era no sentido de limitar o trabalho infantil, porque, veja bem, de um certo ponto histórico, nós temos que considerar que ele sempre foi tolerado, e agora parece que se tem uma consciência que ele deve ser erradicado. E, aliás, os estudiosos dizem que a melhor ideia é erradicar, porque a permissão com o trabalho infantil faz com que a criança ingresse, se adultize mais rapidamente, e ingresse num mundo que não é dela, que é próprio dos adultos. Então, a Convenção 138, ela diz o seguinte: paulatino no mercado de trabalho, tá? Mas esse ingresso tem que observar as condições nacionais, as necessidades realmente daquela criança, e uma ideia básica da 138 é o término da escolaridade obrigatória. O que aquele país que é signatário da OIT e que ratificou a Convenção 138 tem como momento de ingresso no mercado de trabalho? A nossa ideia aqui de infância, ingresso no mercado de trabalho, é aos 16 anos, como diz o artigo 7º, inciso 33 da Constituição, tá? Mas a OIT diz assim, não há uma disposição muito clara no país, o ingresso deveria ser aos 15 anos, quando a pessoa já está mais madura e poderia ingressar, então, no mercado de trabalho. Já a Convenção 182, ela diz respeito às piores formas de trabalho infantil. Ela até foi muito criticada, porque se diz, olha, se ela proíbe as piores formas, significa que as, entre aspas, melhores formas poderiam estar aqui contempladas. Mas não é essa a ideia. A ideia é que ela faça uma política de erradicar o que é pior. E o que ela considera pior? Criança trabalhando em campos minados, ou seja, em guerras, criança trabalhando com, se é que a gente pode chamar trabalho, mas são atitudes até criminosas, trabalhando, sendo utilizada, né, digamos, essa seria o melhor termo, para pornografia, crianças que têm trabalhos inseguros, que causem mal à sua saúde física, mental e ao seu desenvolvimento psíquico. Então, basicamente, essas seriam as principais formas, as piores formas de trabalho infantil, que aqui estão na nossa legislação listadas. São mais de 90 itens que nosso decreto de 2008 lista, que são a lista TIP, das trabalho infantil pior, TIP, né? E aí diz quais são os trabalhos que são vedados absolutamente, proibidos totalmente. Então, basicamente seriam essas as principais linhas. E desse decreto, né, o decreto 6.481 de 2008, que estabeleceu a lista TIP, a lista das trabalho infantil piores formas, tem uma forma, né, de trabalho infantil que, infelizmente, ela é comum na nossa sociedade, mas é dos trabalhadores invisíveis, os trabalhadores domésticos, né, que atingem meninas principalmente, né, que são retiradas de uma situação de pobreza, levadas para um lar, um núcleo familiar alheio ao delas,
e acabam realizando várias atividades no âmbito doméstico, sem uma possibilidade de controle, de fiscalização, justamente porque o domicílio é inviolável, né? São poucas as possibilidades em que o Estado pode ingressar no domicílio do indivíduo e, em função disso, essa fiscalização desse trabalho se torna bastante problemática, né? E o trabalho doméstico, segundo esse decreto, ele é proibido para a infância e para a adolescência, justamente porque existe isolamento, possibilidade de exploração sexual, possibilidade de más condições psicológicas, más condições de saúde, ergonômicas, são disso, e as meninas acabam sendo vítimas maiores, e também em função de uma sociedade patriarcal, enfim, machista, que delega esse trabalho para a mulher, e enfim, então, no Brasil, sim, o trabalho doméstico está dentre as piores formas de trabalho infantil. E, bem, o que tu pensa com relação à Convenção 138, que é a Convenção da Idade Mínima? Tu entendes que ela é uma convenção muito flexível, mais rígida? O que tu pensa sobre todas aquelas normas que estabelecem limites de idade mínima para o trabalho? Ela é muito flexível, não? O que tu pensas? Bem, é o seguinte, Bárbara, essa convenção, ela é relativamente flexível porque ela admite que cada país escolha qual é a data, o melhor momento do ingresso do jovem no mercado de trabalho, tá? Mas, por outro lado, ela tem um conteúdo, então a gente diz assim, ela é flexível, ela seria soft law quanto à implementação dos seus princípios, mas ela tem um conteúdo, o coração, o hard law, ela tem um coração, ou seja, um conteúdo de direitos humanos fundamentais, e nisso ela não é flexível, tá? No momento que o país ratifica e exige aquilo ali, então não seria admitido, o trabalho passa a ser um trabalho ilegal daquele jovem que ingressa com idade aquém, ou seja, a idade inferior àquela prevista em lei. Por quê? Ela é tida como uma das 8 convenções que a OIT declarou em 1998 como Declaração de Direitos Humanos Fundamentais, direitos fundamentais no trabalho, tá? Que ela está ao lado daquelas outras convenções que dizem respeito à não discriminação, que é a Convenção 111 e Convenção número 100, está ao lado da Convenção da Erradicação do Trabalho Escravo, que é a Convenção 29 e 105, e também ao lado da Convenção 182, que é as piores formas do trabalho infantil, e ainda está ao lado das convenções de liberdade, que é a Convenção 87 e a Convenção 98. Então, nesse caso, ela é um direito humano fundamental, até mesmo por conta de constar na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Do meu ponto de vista, tanto a 138 como a 182, elas são aquilo que a gente diz no direito do trabalho, a passagem do direito do trabalho da liberdade e da igualdade para o direito do trabalho da fraternidade. Em que sentido que a OIT trabalha essa ideia? Se eu não protejo a infância, se eu não erradico o trabalho infantil, eu mino para sempre, digamos, o capital social de uma determinada sociedade. E, portanto, eu tenho uma diminuição de potencialidades do desenvolvimento humano, do IDH, do desenvolvimento social, fica tudo comprometido por conta disso. E por que seria, então, o direito de fraternidade? Porque justamente o direito de fraternidade, ele vem, Bárbara, para balizar a igualdade e a liberdade, ou seja, ao garantir a liberdade e a igualdade dessa criança, desse adolescente, e igualdade em que sentido? Os direitos fundamentais dessa criança, eu estou estabelecendo para uma sociedade do futuro. Tá? Então, a OIT ingressa, para mim, fortemente no tema do trabalho infantil com a ideia de fraternidade. Eu não terei a responsabilidade intergeracional, eu não terei o apoio, o princípio, então, da sustentabilidade entre as gerações se eu não proteger justamente a infância. Então,
voltando à tua pergunta, o conteúdo da Convenção 138, ele é um conteúdo de direitos humanos e, portanto, ele é indeclinável. Ele é até considerado aquilo que a OIT chama de ius cogens. São aqueles direitos inderrogáveis e que estão na ordem pública internacional, que significam, provavelmente, um conteúdo mínimo civilizatório. O que significa um patamar mínimo? Eu preciso atingir esse ponto para a sociedade evoluir. Então, nesse sentido, ele é um direito fundamental muito importante, a proteção da limitação do trabalho infantil. E eu te diria mais, Bárbara, não só ele é importantíssimo para outra política que a OIT pontuou, e daí não em 98, mas em 1999, que é a ideia do trabalho decente. Que a OIT diz o seguinte, olha, o trabalho decente é aquele justamente remunerado, com seguridade, ou seja, com segurança, e em respeito aos direitos fundamentais, que são eles a erradicação do trabalho infantil, a erradicação do trabalho escravo, a liberdade, ou seja, a aplicação daquelas convenções que eu mencionei, e a igualdade. Portanto, sem eu proteger a infância, eu também não terei trabalho decente, porque qual é o trabalho que um jovem com 13 anos, 12 anos, vai conseguir, diante da sua qualificação, diante da sua baixa possibilidade de escolhas, porque, vejam bem, eu gosto muito da linha do Amartya Sen, porque ele diz assim que a liberdade é a possibilidade da pessoa desenvolver a própria personalidade. Não imagino que uma pessoa gastando 8 horas do seu dia que poderia estar estudando, poderia estar envolvendo em atividades formativas, se ela está trabalhando, ela está justamente gastando esse tempo da sua liberdade com algo que não vai favorecer o seu próprio desenvolvimento. Tá? E isso é essa relação da pessoa humana, ou seja, da criança, do adolescente, com a sociedade, essa reciprocidade, que, aliás, está prevista ali no nosso artigo 227 da Constituição Federal, essa necessária empatia da sociedade e da família e do Estado para a proteção do menor, ela exige, então, esse comportamento fraternal de proteção, para que depois haja a possibilidade da criança participar de uma forma efetiva. Né? Eu acho que eu não respondi demais, né? Desculpe aí, me alonguei, mas eu acho importante pontuar essas questões, né? Porque a gente já unifica, assim, coloca no contexto das outras convenções também da OIT. Claro, não, muito importante a explanação. E sempre lembrando, né, que o trabalho infantil, até como pontuam as convenções, tanto a 138 quanto a 182, ela tem como causa a pobreza. E é justamente isso, as famílias necessitadas, as famílias que não têm condições de manter o sustento, acabam levando as crianças e adolescentes a trabalharem antes de uma idade em que elas têm rigidez física, mental, moral, para realmente exercer um trabalho. E a Convenção 138, que também trata dessa limitação da idade mínima para admissão no trabalho, ela diz que um dos seus objetivos é a total abolição do trabalho infantil e a elevação progressiva da idade mínima para o trabalho, né? Essa seria uma convenção 138 da OIT, seria flexível porque ela estabelece vários limites de idades de acordo com o estado social e econômico dos Estados-membros da Organização Internacional do Trabalho. Então, como tu pontuaste, que a idade mínima é aquela não pode ser inferior àquela em que cessa a obrigação de frequência à escola, que seria, segundo a Convenção 138 da OIT, 15 anos, podendo o Estado que não tenha condições, um sistema econômico e educacional suficiente, podendo limitar para 14 anos. No caso de trabalhos leves, trabalhos leves, a idade mínima poderia ser de 13 a 15 anos, e trabalhos leves ainda assim seriam aqueles que não atentam contra a saúde, contra a segurança, contra a moralidade e ainda possibilitam a frequência escolar da criança e do adolescente. E com relação àqueles países que estabeleceram
que a idade mínima é de 14 anos, em razão da insuficiência do seu sistema econômico, do seu sistema educacional. Eles também poderiam estabelecer a idade mínima para 12, 14 anos para esses trabalhos leves, né? E a Convenção também 138 também trata da possibilidade de permissões individuais para o trabalho, no caso também de trabalho artístico, que é algo que as pessoas perguntam bastante, né? Eu escrevi um artigo essa semana sobre trabalho infantil, sobre a abolição do trabalho infantil, e vieram algumas perguntas justamente por isso. Por que é possível, por exemplo, uma criança participar de uma novela, participar de um programa de competição musical e outros trabalhos não? Porque justamente essa questão, o trabalho infantil é aquele que priva a criança da educação, que priva a criança da sua infância, de aproveitar, mas não se pretende inviabilizar que a criança se desenvolva, que tenha uma educação, que tenha uma integração social. E bem, sobre a Convenção 182 da OIT, que trata das piores formas de trabalho infantil, e essa polêmica, né, sobre ela priorizar apenas a abolição das piores formas de trabalho infantil. O que tu pensas? Ela é criticável ou não em função disso, ao tratar das piores formas, ou era necessário tratar dessas piores formas? O que tu pensa sobre essa escolha da OIT de priorizar a abolição de trabalho nessas condições? Bem, Bárbara, me parece que você colocou 2 pontos aqui. O trabalho artístico, né? Esse já havia na nossa CLT, que é de 43, já havia a possibilidade, ali no artigo 406, do juiz autorizar o trabalho infantil. Até tem uma polêmica, uma longa polêmica, se devia ser da Justiça do Trabalho essa competência ou não, ou se é realmente da Justiça Comum, mas aqui ficou juiz de menores. Então, então, é claro que essa competência que já foi discutida anteriormente, no meu modo de ver, não foi esse artigo, assim como toda a legislação aqui no capítulo do trabalho infantil da CLT, ela fala legislação da proteção do trabalho do menor, que é um termo que já se superou até mesmo pela Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente. A gente poderia ter modificado, talvez, na reforma trabalhista. Esse capítulo não recebeu grandes alterações, mas poderia ser alterado por uma legislação mais atual. Bem, a lista TIP, a lista das piores formas de trabalho infantil, o que eu acho? Eu aceitei de certa forma, né, embora possamos ser críticos, mas se a ideia é combater primeiro algumas formas piores de trabalho infantil, então que bem que se tire a criança dos campos de batalha, que se tire a criança das piores, das situações de maior vulnerabilidade primeiro, mas não se quer dizer que ela devem ser esquecidos as outras formas, né, que também vão ser nefastas, obviamente, a evolução e a proteção dessa criança. Por exemplo, veja bem a polêmica dos youtubers mirins, né, que os pais autorizam, como é que é. Então, tem todo um contexto, o que é melhor, o que é o melhor interesse da criança, o que é essa proteção. Depois a gente tem que ver que a criança, e tem os graus de proteção que vão diminuindo à medida que a criança vai crescendo. Por exemplo, a gente tem o Estatuto Juvenil, que aqui é de 2013, que garante diversos direitos e que fala de uma certa autonomia do jovem já ter algumas decisões. Então, a gente tem que sempre contrabalançar essa possibilidade da proteção com o crescimento da pessoa e justamente, por exemplo, na CLT consta, se o trabalho for nocivo, o responsável civil por aquele adolescente pode pedir para a pessoa ser trocada de trabalho ou pode até pedir a rescisão nos termos do artigo 483, a rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, isso já tem na nossa legislação infraconstitucional. Agora, a lista TIP ela é imensa, Bárbara, contempla quase 90 tipos de atividades aqui que são proibidas, tá? E entre as atividades artísticas são na medida que não comprometam, então, o desenvolvimento moral e o desenvolvimento emocional daquela criança.
tá? Então, a gente tem que contemplar essas possibilidades. O que eu queria dizer é que, às vezes, o trabalho cultural ou o trabalho artístico, ele vem, como diz a professora Josiane Petri Veronese, professora de Direito da Criança, da UFSC, ela vem maquiado vem maquiado como algo lícito, mas, na verdade, às vezes é uma exploração, simplesmente para aquela família ter condições. Diferente, talvez uma família que tenha condições e às vezes esteja explorando para receber. A gente sabe que essa remuneração dos youtubers ela é bem grande e interessante, né? E vai aumentando à medida que aumenta a audiência e tal. Então, às vezes, a criança é forçada a fazer programas que a constranjam e que possam significar um atentado à própria imagem dessa criança para o futuro, porque vejam bem, as pegadas digitais ficam, né? E nesse caso ela precisaria sim proteção e o interesse dela nem sempre coincide com o interesse da família. Agora veja bem um caso um pouco diferente, é a questão da necessidade estrutural. Agora com a Covid nós temos saiu ontem um estudo na página da OIT que 300 mil crianças estão em situação de possível vulnerabilidade, que terão que talvez ingressar no mercado de trabalho precocemente para auxiliar os pais que perderam os empregos por conta da Covid, isso na América Latina como um todo. Veja bem, e os meninos, assim, a principal ocupação dos meninos seria trabalho na agricultura e o principal trabalho das meninas, nesse caso de violação, é justamente o trabalho doméstico, como tu mencionaste, que é um trabalho absolutamente proibido, que também depois é protegido ali pela Convenção 189 do trabalho doméstico. Então, vejam bem que, na verdade, é uma situação muito complexa, porque eu deveria ter um Estado que talvez proteja o próprio pai trabalhador para que a criança não precise ingressar. De qualquer forma, é um problema muito grave que a OIT tem levantado. Na nossa legislação agora da Covid-19, a MP 926, ela fala expressamente ali no artigo 31, quando fala que por 180 dias estariam suspensas as fiscalizações do Ministério do Trabalho, mas excepciona justamente aqui, no artigo 31, poderão continuar as fiscalizações com relação aos trabalhos em condições análogas a de escravo ou trabalho infantil. Então, é o artigo 31 que refere o seguinte: durante o período de 180 dias, contados da vigência da medida provisória, isso agora, lembrando que ela foi prorrogada, tá? Embora tenha ADIs contra esse ponto da limitação da fiscalização nesse período de pandemia, aqui o trabalho infantil ficou absolutamente, pelo menos, protegido legalmente, no sentido que as fiscalizações continuem. Então, veja bem como o legislador está atento. Também a gente tem, Bárbara, aqui muito importante, que em 2018 a gente teve a edição de um decreto brasileiro de direitos humanos. E ele fala que é o decreto das empresas de direitos humanos no trabalho, e esse decreto é expresso com relação ao trabalho infantil, no sentido que as empresas, então veja bem, o papel do Estado, que deve sim pagar, por exemplo, o benefício emergencial e tirar a criança dessa situação de vulnerabilidade. Temos o papel da sociedade, as empresas têm um papel importante, e aqui é o decreto 9571 de novembro de 2018, que fala qual que são as diretrizes das empresas com relação aos direitos humanos para médias e grandes empresas e também empresas multinacionais, que tem que monitorar, então, com o seu sistema de compliance, com códigos de conduta, até o governo promete aqui um selo de boas práticas, né? É pouco, mas é o que temos, assim. Então, em termos de legislação, a gente tem incentivos para que os governantes e os particulares, a sociedade, aqui o setor empresarial, participe desse combate à erradicação do trabalho infantil, né? Então, a gente tem, assim, um compromisso que tem que ser de todos. Acho que eu falei bastante, acho que era isso, mais ou menos. Assim, também a ideia, Bárbara, da Convenção das Crianças, né? Agora a gente tem outra lei recentíssima, que é 2017, do apadrinhamento afetivo,
como é importante essa lei, que as pessoas, às vezes os casais não querem adotar definitivamente, mas podem apadrinhar uma criança em condições de vulnerabilidade. Então, a gente diz que a Convenção dos Direitos da Criança ela não está nunca concluída, porque a gente pode melhorar a proteção, né? Essa proteção integral da infância pode acrescentar. Mas isso aí seriam um pouco as minhas respostas. Sim, e essa questão que tu pontuaste da Covid-19 realmente é um grande problema, né? A campanha do Tribunal Superior do Trabalho também foi nesse sentido, sobre o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, sobre a questão de vulnerabilidade em que hoje as crianças, as famílias estão enfrentando, né? Com o fechamento das escolas, em razão da pandemia, dessa crise sanitária, as crianças estão em casa, as famílias empobrecendo, e em função da menor possibilidade econômica, e então as crianças estão mais vulneráveis, as famílias estão mais vulneráveis, e há uma tendência maior de exploração do trabalho infantil, também considerando que as crianças não são um grupo de risco da Covid-19, né, e elas então começarem a desenvolver trabalhos precários, e não saírem mais daquele ciclo vicioso, aquele ciclo de pobreza, em que elas acabam se dedicando apenas ao trabalho e acabam deixando a escola, né? Deixando a escola, nesse momento as escolas estão fechadas, mas em algum momento retornarão, mas se as famílias estiverem vulneráveis economicamente, socialmente, talvez essas crianças não retornem, ou retornem trabalhando e estarão ocupadas, né? E hoje no Brasil existem 2.400.000 crianças ocupadas, crianças que trabalham. Isso é um dado bastante preocupante. Também 580.000 crianças trabalhando na agricultura e na pecuária, que também são piores formas de trabalho infantil, conforme a lista TIP. E entre 2007 e 2019, houve mais de 46.000 casos de acidente de trabalho, com mais de 270 mortes, mais de 270 acidentes fatais envolvendo crianças e adolescentes. Então, o trabalho infantil é uma questão muito importante, é uma questão de direitos humanos, e como mesmo tu trataste, é uma convenção fundamental dentro da Organização Internacional do Trabalho. A Organização Internacional do Trabalho, desde 1998, criou essa classificação de convenções fundamentais, tendo 8 convenções fundamentais, dentre 4 temas, dentre eles a abolição efetiva do trabalho infantil, e em 2008 criou as convenções prioritárias, e as demais, dentre 3 temas, como a inspeção do trabalho, política de emprego, a questão tripartite, e as demais convenções são técnicas. Demonstra como o trabalho infantil sempre foi um tema muito caro para a Organização Internacional do Trabalho, né? Se nós formos ver o histórico, desde 1919, o ano de criação da Organização Internacional do Trabalho, já havia uma preocupação quanto a isso, porque na primeira Conferência Internacional do Trabalho se estabeleceu a Convenção número 5, que tratava justamente da idade mínima para o trabalho na indústria. Então, sempre foi um tema, e muitas convenções sobre a idade mínima, como tu mesma mencionaste, que em diversos setores, que tratavam da idade mínima para o trabalho e para o emprego. Então, sempre foi um tema muito caro, muito importante. Então, existe uma historicidade, né, do tratamento desse tema no âmbito internacional, e uma essencialidade, né, porque, enfim, o trabalho ele é desenvolvido por conta alheia, ele é em benefício alheio, então permitir que as crianças trabalhem numa idade em que elas não estão prontas para isso, realmente é atentatório contra os direitos humanos, e então a abolição do trabalho infantil é sim uma prioridade, mesmo dentro dos direitos humanos. A Organização Internacional do Trabalho estabelece como uma prioridade. Então, mesmo aqueles estados que não tenham ratificado alguma convenção fundamental, como são essas convenções fundamentais, a 138 e a 182, têm a obrigação moral de promovê-las, né? Sim.
Com relação ao Brasil, lendo as convenções, tanto a 138 quanto a 182, me parece que a legislação brasileira está de acordo com essas convenções, né? Porque estabelece a idade mínima de 16 anos, no artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal, possibilitando, salvo com relação aos aprendizes, que podem exercer o seu ofício a partir dos 14 anos, e com relação a trabalhos perigosos, noturnos, insalubres, estabelece a idade de 18 anos, né? E isso está de acordo com a convenção, tanto a 138, que estabelece que os trabalhos perigosos, a saúde, a segurança e a moralidade devem ser executados a partir dos 18 anos, possibilitando a convenção que esses trabalhos sejam exercidos a partir dos 16, quando se garanta a saúde, a segurança da criança e da criança, e também quando a criança também tem a formação profissional para exercer esse ofício. E também me parece que o Brasil também está de acordo com a convenção, tem a sua legislação conforme a Convenção 182 da OIT, ao estabelecer a lista TIP, ao estabelecer a lista TIP e tendo todo o seu programa de combate ao trabalho infantil, né? Sim. Então, assim, com relação ao controle de convencionalidade, que também foi meu tema de dissertação, então, se pode dizer que a legislação brasileira é compatível com os tratados internacionais de direitos humanos sobre a matéria de trabalho infantil no âmbito da OIT. E também uma questão que eu acho importante pontuar, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 2016, julgou um caso bastante importante, inclusive para o Brasil, que é o caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde contra Brasil, em que se tratou sobre trabalho escravo, em que se estabeleceu que as normas internacionais de combate ao trabalho escravo são normas de ius cogens, como tu mesma pontuaste há pouco, que assim, ius cogens são aquelas normas inderrogáveis, aquelas normas que elas também flexibilizam o princípio do voluntarismo presente na história do direito internacional público, e dessa forma todos os estados estariam comprometidos, independentemente de ratificar ou não normas de combate ao trabalho escravo. E nessa decisão também se falou da Convenção 138 e da Convenção 182 da OIT, e o Corte Interamericana de Direitos Humanos reconheceu que essas duas normas fazem parte do corpus juris internacional sobre o tema, sobre a temática. Então, Sim. Seriam já um reconhecimento, inclusive de um tribunal internacional, da importância dessas duas convenções internacionais, essas duas convenções da OIT. Sim, então, Bárbara, na linha do teu artigo, né, que escreveste agora recentemente na Zero Hora. Justamente essa inclusão no ius cogens, ela é muito importante, porque significa que essas normas vão ser adotadas na jurisprudência comum da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E não querendo insistir, mas voltando à Resolução 1 de 2020, agora também da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela fala muito disso, da proteção aos mais vulneráveis por causa da Covid. Então, essa resolução chama-se Direitos Humanos nas Américas. Então, ela diz que eu tenho que ter um olhar especial para justamente os mais vulneráveis. Então, indígenas, trabalhadores informais, os menores e as mulheres. Então, assim, menores, eles, digamos, crianças, adolescentes e mulheres. Né? Eu estou ainda com a nossa... não deveria... mas é que entra na nossa... mente, a ideia que está na CLT que fala em menor, mas é a criança e adolescente, então tem que ter essa proteção especial segundo a linha dos direitos humanos nas Américas, né? E dentro dessa linha de internacionalização, Bárbara, eu não sei, acho importante um debate que teve há um tempo atrás, como é que a gente poderia erradicar o trabalho infantil, quais seriam as melhores formas? Vamos colocar a mão, vamos penalizar quem usa esse trabalho infantil,
nas cadeias globais de fornecimento e de circulação de mercadorias? Vamos penalizar como? A OMC, Organização Mundial do Comércio, e a OIT entraram num debate muito importante, já como a OIT só apenas ela convence, fala, impele os estados, quase fala em termos morais de uma obrigação dos estados combaterem o trabalho infantil, mas ela não obriga. Então, a OMC viria, em acordos internacionais, colocar cláusulas. As primeiras ideias que surgiram disso foram na legislação unilateral dos Estados Unidos nos anos 80 e 90, que era penalizar comercialmente aqueles que adotassem trabalho infantil. Mas se pensou, em termos de OIT e OMC, levar isso aí na seara, no debate internacional do comércio internacional. E aí se falou em cláusulas sociais, num determinado acordo comercial entre países não se cumprisse, por exemplo, que não se garantisse que não havia trabalho escravo naquela comercialização, naquela exportação, naquele setor, se os países não se responsabilizassem, eles poderiam ser penalizados por cláusulas sociais que impediriam continuar os contratos, enfim, ou estabelecer certas multas. Só que esse debate parou nos anos 90 e não foi à frente. Os ativistas de direitos humanos gostaram da ideia, mas os países em desenvolvimento, os países em vias de desenvolvimento, não acharam interessante, porque seria penalizar mais os estados que têm dificuldades econômicas, ainda com imposição de multas. Então, não se discutiu mais a cláusula social internacional, mas se discutiu, quem sabe, então, selos de boas práticas, selos ou as ISOs, né, no setor, na certificação privada, ISO que não houve trabalho infantil, o ISO social, ou ainda, então, os selos de boas condutas, os códigos de conduta das empresas transnacionais também, se começou um debate grande de direitos humanos das empresas. Então, esse é um debate riquíssimo, porque ele não está terminado. Tanto é que o nosso decreto aqui, ele elegeu a forma premial de saudar uma empresa que não tem trabalho infantil, ou que promove o combate ao trabalho infantil, seria lançar um selo, né? Mas isso aí é pouco e tal. Mas é importante que a gente lembre, né? Aqui alguém muito bem colocou, aqui a Brígida, a nossa desembargadora, isso aí, Brígida, a conscientização com os empreendedores que as crianças necessitam estar na escola. Isso é importante. Então, todo esse debate de como é que a gente vai impedir, se vai penalizar economicamente, se vai incentivar com talvez até benefícios fiscais, enfim, são outros debates que estão acontecendo na seara internacional. Né? E longe da gente terminar o problema, nascem outros, né? Como são essas questões das tecnologias. Né? O que se tem dito, por exemplo, que o uso do cobalto, do ouro e de outros metais preciosos tem feito, que compõem as baterias dos nossos celulares maravilhosos que nos fazem nos comunicar, talvez sejam feitos a extração desses minérios com muita mão de obra escrava e infantil. Por exemplo, houve uma denúncia internacional que a República do Congo utilizaria criança para extrair esses minerais. Então, assim, surgem as necessidades econômicas e aparecem as dificuldades e a exploração do trabalho infantil volta. Então, se no século passado a gente tinha as meninas que eram dadas em casamento sem nem entrarem praticamente na adolescência, com 12 anos eram forçadas a casar, e isso sim é considerado como o tratamento de servidão, né, que está ali nas convenções de Genebra, de 1926, por aí. A gente tem esse ponto, agora a gente tem outras. Não terminamos com esse problema, mas surgem outros, né, decorrentes da evolução econômica e da evolução das próprias atividades patronais, as atividades... enfim, as atividades econômicas fazem surgir também novas formas de exploração. Então, é importante essa ideia mesmo que a Brígida coloca aqui, incentivar o aprendizado. A gente tem que aprender e não só, acho também uma evolução cultural, saber que essa criança, então, faz parte daquilo que a gente chama, né, do capital social numa determinada sociedade, num determinado país.
A nossa legislação é ótima aqui, diz a Janete, isso aí. Sim, sobre o trabalho infantil é ótimo, assim, com certeza, está de acordo com os tratados internacionais que a gente está mencionando, com a Convenção 138 e a Convenção 182 da OIT, uma legislação, exato, falta fiscalização. Aqui o Lauro Campos colocando, ó, o problema é isso aí, sim, a falta de fiscalização, a gente precisa atuar concretamente em cooperação, verdade, direitos humanos sem cooperação não existe, né? A ideia do cuidar, do proteger, né? E promover não existe sem cooperação e sem a sociedade. Por isso que eu digo que são esse direito humano infantil, digamos assim, ele é um direito fraternal por excelência, porque ele congrega as forças sociais, as forças do Estado e a força da família, né? Porque na família ali está a base e ali está a base da proteção. Então, o que eu tenho visto, Bárbara, em termos de controle de convencionalidade, a nossa legislação é ótima, como tu disseste, o problema todo é a nossa prática e as nossas precárias condições sociais, porque, por exemplo, lembra que para manter a criança na escola se lançou nos anos, final dos anos 90 e início dos anos 2000, era a Bolsa Escola, que depois se tornou o único programa que era o Bolsa Família. E vieram alguns estudos dizendo que a Bolsa Família ela não conseguiu manter, talvez, como se imaginasse quando se lançou o programa, aquela criança na escola, com todas as necessidades que ela tem. Então, ela teve que, às vezes, continuar buscando um bico, algo para auxiliar a família. Então, sempre, claro, o Estado intervém, mas às vezes nem sempre a gente consegue colocar em prática, né, todo esse conjunto legislativo. Né? Uhum. E esses selos, né, de qualidade com relação ao controle da cadeia produtiva pelas empresas, eles são muito importantes, porque eles alertam o consumidor sobre a proteção dos direitos humanos, a preocupação que determinadas empresas, né, tem com relação à proteção dos direitos humanos, né? Ter controle da sua cadeia produtiva é muito importante, né? Já existem aplicativos, como o aplicativo Moda Livre, que trata do setor de vestuário, em que o consumidor é alertado sobre a preocupação, sobre o controle que as empresas têm com relação à sua cadeia produtiva. Se determinada empresa tem o controle, consegue ver se o seu fornecedor está respeitando ou não direitos humanos, direitos trabalhistas, né? É importante para o consumidor selecionar, também proteger direitos humanos como um dos critérios para comprar ou não determinado produto, utilizar ou não determinado produto, né? No artigo 227 da nossa Constituição fala que é dever da família, da sociedade e do Estado. Então, como sociedade, é importante que nós nos preocupemos também em consumir aqueles produtos das empresas que se preocupam com os direitos humanos, né? Então, aplicativos como esse, como o Moda Livre, que estabelece a avaliação das empresas com verde, amarelo ou vermelho, a depender da preocupação e desse controle que elas têm com relação à sua cadeia produtiva. Sendo verde quando tem uma preocupação, quando há demonstração de que ela realmente se preocupa com a sua cadeia produtiva, tem controle com relação aos seus fornecedores, se eles respeitam ou não os direitos trabalhistas, os direitos humanos. O amarelo, quando ela já no passado teve alguma violação, e depois assinou um termo de ajustamento de conduta. E o vermelho, quando não tem nenhum tipo de controle, nenhum tipo de controle da sua cadeia produtiva. E também, voltando assim àquela questão do caso de 2016, os trabalhadores da Fazenda Brasil contra Brasil, como o trabalho escravo também acaba levando ao trabalho infantil, porque muitas famílias também são submetidas a esse trabalho forçado, à servidão, ao trabalho análogo de escravo, e as crianças, né, daquela família acabam também tendo que trabalhar, né? Então, onde se vê violação de trabalho escravo, o trabalho escravo também acaba se vendo a questão do trabalho infantil, né? Então, são questões muito próximas e que justamente, como tu pontuaste, tratam da fraternidade, da ausência de fraternidade, né? Quando esses direitos são violados, né?
Bárbara, inclusive se diz, assim, em termos de direitos humanos, né, que a violação de um geralmente implica na violação de outro, porque, veja bem, não é realmente o trabalho escravo. O que é o conceito de trabalho escravo? A pessoa não se colocou voluntariamente a exercer aquela atividade. Se a criança não tem condições de estabelecer qual é a possibilidade de atuar nessa área ou naquela área, e ela é obrigada a atuar, de certa forma, o trabalho infantil ele sempre tem uma porção de trabalho forçado, né? Vamos dizer, trabalho forçado, nesse sentido, né? No sentido que a pessoa não se ofereceu voluntariamente, não é do querer dela, né? Então, mas também eu digo que também há uma violação aqui da igualdade, porque ela perde oportunidades, igualdade enquanto tratamento igualitário na questão da oportunidade, e ela perde também a sua liberdade. Então, por exemplo, essas questões, como é que uma criança vai participar de um sindicato, criar um sindicato, ou a ter uma atuação coletiva para defender os seus direitos? Não existe. Então, na verdade, a violação do trabalho, o exercício do trabalho infantil é uma violação de todos os direitos que a OIT diz como fundamentais, porque eles vêm interligados na própria violação. E, geralmente, também vinculados a uma outra coisa que não se diz, que é vinculados à violação de um direito ambiental. Por exemplo, na Fazenda Brasil Verde, obviamente tinha uma questão ambiental de fundo, né? E aqui a gente fala justamente, então, aqui um ambiente como sendo proporcionando, né? Aquele ambiente proporciona certas situações de vulnerabilidade maior ainda para a criança, né? Sim. Com certeza, assim, então é um tema muito relevante, muito importante, né? E celebrando esse dia, nós estamos aqui tratando dele. E não sei, gostaria de falar mais alguma coisa, mais considerações finais, porque eu acho que nós conseguimos falar de muitos assuntos importantes sobre o tema trabalho infantil em pouco tempo, né? Então, alguns considerandos, ou enfim, porque, na verdade, assim, essa temática é muito importante para o desenvolvimento humano. Haverá um ciclo de pobreza se o trabalho infantil for tolerado. É necessário que as crianças estudem para que possam exercer ofícios ofícios melhores no futuro. Se elas continuarem trabalhando de forma precária na infância, trabalharão de forma precária também na vida adulta. A ausência de educação leva a isso, né? Um dos objetivos da educação é a qualificação para o trabalho, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, sempre a questão da educação, nas convenções, tanto 138 quanto 182, é pontuada a necessidade de uma educação básica, universal e gratuita. Então, a questão da educação e trabalho infantil, elas são intrínsecas, né? Porque o trabalho infantil leva a baixa escolaridade, a pobreza. Então, o que tu gostaria de falar agora nesses considerandos, Não, isso, Bárbara, assim, eu acho importantíssimo esse ponto, tá? Assim, ó, a gente tem aqui a nossa legislação do trabalho do estagiário e do aprendiz, né? 428 da CLT fala do aprendizado, então, que tem que sempre respeitar a possibilidade sempre com a vinculação com a escola, né? E o estágio, então, esse ato educativo que tem esse componente curricular, né? E que também não é considerado relação de emprego, enfim, ou de trabalho, é uma relação de trabalho ampla, mas não uma relação de emprego. Esse ato educativo, ele é importante para a formação curricular. E no caso do trabalho do aprendiz, todos sempre supervisionados, né, pelas instituições de ensino, são importantes porque pode significar, então, aqui a importância do sistema 5S, que fazia essa formação e que hoje ali a CLT permite que seja delegado a ONGs que estejam vinculadas e comprometidas com os conselhos municipais dos direitos da criança, isso é muito importante. Então, o ingresso paulatino é importante, né? A retirada das piores formas de trabalho infantil é muito importante, se é que trabalho né? Porque eu não gosto, eu acho que algumas coisas ali são crimes, né? Exploração
sexual de crianças é crime, está no nosso Código Penal, então, e vai ser tido, entre aspas, como trabalho infantil. Então, eu acho que essa ideia de fiscalização é importante, a ideia do ingresso paulatino é importante e a ideia do incentivo cultural à formação educacional. Eu não comentei, mas, por exemplo, a Convenção 142 sobre formação de recursos humanos, ela é importante nesse sentido, ela é complementar à Convenção 138 e 182, e eu diria que a gente, para ter essa sociedade que se almeja, uma sociedade melhor, na linha do nosso preâmbulo da Constituição, né, a sociedade fraterna que está ali colocada, ela só é possível se a gente se unir em prol desses direitos das crianças, que são justamente os mais vulneráveis, que não terão vez, né, de se defenderem. Então, assim, aqui para mim emerge muito claramente essa possibilidade do direito da fraternidade ser invocado. Eu agradeço aqui a presença também da Tânia Rexigel, que trabalha justamente com as questões de trabalho infantil e direitos da mulher e trabalho escravo aqui no CNJ, né, no CNJ faz justamente parte desse grupo de estudos. Então, eu acho assim, é um tema importantíssimo, relevante, e a elevação dos direitos de todos, por exemplo, de todos os vulneráveis, das mulheres, das crianças, dos adolescentes, a proteção à família, a proteção à renda, a gente vai ter com uma economia mais forte, com um Estado mais interventivo, que está difícil agora no momento de pandemia. Mas, então, essa ideia de renovar por mais 2 meses, os R$600, eu acho importante. Acho importante que se criem outras redes de proteção e que isso tem que nascer basicamente da comunidade. Se o Estado não age, a gente tem o princípio da subsidiariedade aqui, que vai nos indicar que é importante a atuação social, o comprometimento também dessas ONGs. Aqui a gente trabalha tanto com a ONG Afaso, a Bárbara conhece, aqui na Vila Bom Jesus, em Porto Alegre, trabalhando justamente o TRT nosso, que está promovendo essa live, se comprometeu também em participar de palestras e formação para esses jovens, e tantos outros projetos sociais interessantes que o nosso TRT tem com relação ao projeto Pescar, entre outros. Então, acho importante essa atuação das instituições, porque na declaração de centenário da OIT, o que foi dito, Bárbara? O ano passado, fez 100 anos a OIT, o que ela disse? Ela renovou aquilo que a Declaração de Filadélfia falava, o trabalho não é uma mercadoria, mas ela disse uma coisa muito importante que ela não tinha dito: a centralidade do ser humano no mundo do trabalho. Não é a economia que vem antes, o ser humano vem antes. Então, a criança vem muito antes, porque ela é um ser humano em formação. Ela já é, mas ela será ainda também, conforme os instrumentais que a gente der para essa criança. Então, esse é um ponto importantíssimo. Um ser que é e que também vai se tornar a ser, e isso a gente só consegue com a ideia de sociedade fraterna. Não sei, eu acho que com isso eu agradeço, né, essa oportunidade, porque esse tema é belíssimo. A minha tese foi sobre justamente direitos humanos no mundo do trabalho, e entre eles eu comentei o trabalho infantil. Então, eu agradeço sempre a possibilidade de falar desse tema. Sim, né? Uma excelente forma de comemorar o dia de hoje, né? O dia 12 de junho, foi justamente fazendo essa live muito interessante, várias informações muito interessantes sobre o trabalho infantil. Espero que todos que tenham visto tenham gostado, porque foi bastante informativa, bastante didática, bastante interessante, né? Adorei a sua explanação, né? A ti também, a Bárbara é estudiosa também do assunto. Muito obrigada, Bárbara. E agradeço a desembargadora Brígida aqui, que está à frente do trabalho infantil no nosso TRT, pela oportunidade. Agradeço a todos os colegas dos outros estados. Olha quanta gente aqui, ó, de Curitiba, de São Paulo, do Norte, do Nordeste, os nossos colegas juízes aqui também entrando, aqui a Carolina Gralha, que fez um trabalho ótimo aqui na Matra. Então, agradeço a todos, né? A Janete Deste, muito obrigada. Isso aí. Então, obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigada por terem assistido.